Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Bem-vindo a mais um vídeo do canal do BH. O nosso intuito é compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, de perto e de longe. E aonde esse vídeo alcançar, que a bênção de Deus te alcance também. Antes de eu trazer uma pequena palavra, algo que Deus tem falado ao meu coração, eu queria orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que as tuas mãos poderosas estejam sobre a vida, sobre o coração e sobre a mente dela. Em nome de Jesus nós oramos. Queridos, alguns textos da Bíblia são meio complicados, mas quando você se dedica e quando há uma busca, e o Espírito Santo também nos ilumina e nos ajuda a entender algumas questões. Tem um texto particularmente que fazia muitos anos que eu lia e não entendi o seu propósito, porque ele é estranho aparentemente. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 11, a partir do versículo 12, quando Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos, ouvindo-o dizer isto. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. No versículo 15, diz que Jesus, chegando em Jerusalém, entrou no templo. Ponto. Eu sempre me perguntei por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha figo. Ele estava com fome, estava subindo para o templo, estava no caminho do templo. E de repente ele tinha fome porque ele era 100% Deus e 100% homem. Então tinha as mesmas necessidades que eu e você. Ele veio encarnado em forma de homem, passou frio, fome, necessidades, ele tinha sede, ele sentia as nossas emoções e os nossos sentimentos, mas nunca pecou. Jesus Cristo, no caminho do templo, sentiu fome e viu uma figueira. Ele foi até ela porque a figueira tinha muitas folhas, diz a Bíblia, mas ele não achou nenhum fruto. Mas o escritor de Marcos é claro em dizer que não era tempo de figo. E mesmo assim Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou. Eu sempre ficava pensando, eu falei: Senhor, mas por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque não tinha figo, ficou com raiva, só que não era tempo de figo. Então, teoricamente, logicamente, não existe de você cobrar algo de uma figueira, cobrar um fruto, se não é o tempo próprio dela de dar o fruto. Mas Jesus mesmo assim a amaldiçoou e a figueira secou. Eu comecei a pensar e tentar entender o que isso queria dizer. E aí, depois de algumas pesquisas, eu descobri uma seguinte situação. O templo de Jerusalém ele ficava no alto e o caminho que Jesus estava percorrendo passava por alguns jardins. E inclusive esse que ele estava, a figueira estava plantada. Em Jerusalém havia um tempo de chuvas, uma estação de chuva, e não era aquela. Porém, o solo daquele lugar, do entorno do templo e daqueles jardins de figo, ele era extremamente fértil. Porque o sangue dos animais que era morto, sacrificado no templo, escorria e dava fertilidade para todo aquele terreno. Logo, mesmo que não era tempo das frutas plantadas ali, elas sempre estavam produzindo, porque mesmo que não tivesse água em abundância, havia sangue e as proteínas do sangue, e aquele sangue servia como adubo para que aquelas plantas crescessem e dessem os seus frutos em todo o tempo. Mas aquela figueira não estava dando fruto. E aí eu comecei a pensar e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Quantos de nós que uma vez fomos comprados pelo preço de sangue e o sangue de Cristo foi derramado por nós, não estamos mais dando frutos? Perceba que Jesus Cristo não teve misericórdia nenhuma daquela figueira que estava sendo alimentada pelo sangue
mas não dava frutos. Será que ele vai fazer diferente comigo e com você? Nada na Bíblia está por acaso, nada na Bíblia foi lançado ali à toa. Essa história não é uma história da carochinha ou simplesmente para demonstrar o poder de Jesus sobre a figueira. Ela fala sobre mim e sobre você. O sangue de Jesus Cristo, muito precioso, o sangue de Deus que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, ele nos alimenta, nos nutre e nos dá acesso à salvação. Só que muitos de nós, mesmo uma vez tendo esse sangue sobre nossas vidas, não temos dado fruto. E nós precisamos dar fruto o tempo todo. Porque o próprio Jesus Cristo disse que o Pai é o agricultor, Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele ramo que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Mas aquele ramo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, querido, eu queria que você meditasse um pouco nisso comigo. Nós não temos opção de não darmos fruto. Independente se você está vivendo um tempo de alegria, um tempo de tristeza, um tempo de escassez. O que te habilita a dar fruto é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por você. Então você não tem a opção de não dar fruto. Porque Jesus Cristo é muito claro, tanto na figueira quanto no Evangelho de João, que o ramo que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Eu queria só deixar um texto para que você meditasse depois. Hebreus, no capítulo 6, o versículo 4, diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia ou à vergonha. Essa palavra é muito séria. Nós precisamos dar fruto o tempo todo, em qualquer tempo, porque uma hora Jesus Cristo vai vir cobrar o sangue que ele derramou por você e vai te pedir os frutos que você deu. E se você não está dando fruto, é hora de mudar, e mudar urgente. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração e nós estamos orando por você. Eu sei que se você decidir mudar, se você decidir ter uma vida de compromisso com Deus, Ele te fará uma árvore, um ramo que vai dar muito fruto para o reino dele. E os nossos frutos permanecerão, porque são as almas. E naquele dia você será recompensado pelas almas que você ganhou. Que Deus te abençoe, te dê vitória e te dê muita alegria e muita força para que você dê fruto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.